Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um projeto 626, nesta manhã muito gostosa, não é? É sempre um prazer imenso tê-lo aqui em nossa companhia, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença de todas as manhãs, tá bom? E para participar aqui conosco é muito fácil, né? Basta você enviar a sua pergunta, enviar aí o seu questionamento, a sua participação ou a sua opinião sobre esse assunto que nós estamos conversando. Será um prazer, tá bom? Fernanda, muito bom dia. Bom dia, Inaldo, Aline, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, não é? Bem, nesta manhã gostosa, bom dia, Fê. Nós vamos falar a respeito de ferida emocional, não é? As feridas emocionais, de que maneira elas interferem em nossas vidas. Antes, porém, eu separei aqui um pequeno texto para a gente entender o que é ferida emocional, não é? Mas se você quiser conhecer alguém que você acha que quando você bate o olho assim, entenda que há ali uma ferida emocional, que há ali um comportamento característico da ferida emocional, quiser mandar um aviãozinho, ou mesmo depois da live encerrada, se você quiser encaminhar o link, não é, para que a pessoa possa entender-se um pouco melhor enquanto adulto e por que vive aquela ferida emocional, tá bom? Bem, então, ferida emocional, Ricardo, bom dia para você também, bem-vindo, obrigado aí pela presença nessa manhã gostosa, tá bom? Então, ferida emocional são todas aquelas dores que foram vividas no período da infância, não é? Lá no período de criança, no período da infância, é uma ferida emocional, não é? Que gerando um trauma. E a criança acaba por desenvolver, então, inconscientemente um trauma, um temor em relação àquela experiência na fase durante a infância. E isso vai influenciar terrivelmente na vida do adulto. É por isso que é importante entendermos isso, e é por isso que é importante a psicoterapia, a psicanálise, a análise pessoal ou cognitivo-comportamental, como queira, como psicólogo, para tratar isso, né? E este trauma, esta ferida emocional, esta reação enquanto adulto é algo assim incontrolável, porque causa bloqueios, causa limitações emocionais aí na nossa mente, que vai refletir em nossas escolhas e em nossos comportamentos. Portanto, uma ferida emocional lá da infância, ela cria um trauma, é uma questão inconsciente e o adulto, ele passa a agir incontrolavelmente, passa a agir de certa forma com muitas limitações que vai refletir nas escolhas, nos comportamentos, nas decisões, nas relações interpessoais, porque cria-se um bloqueio nesta pessoa de acordo com as feridas emocionais lá da infância. São 5 feridas emocionais e nós vamos trazendo aqui para você entender como essa ferida emocional acontece e de que maneira ela se reflete, ela se revela enquanto adultos e o porquê da importância de tratar a ferida emocional, tá bom? Então, no adulto também, nós percebemos que é difícil admitirmos esta questão. É difícil entendermos. Eu ajo assim porque abriu-se em mim a ferida emocional da injustiça, abriu-se em mim a ferida emocional do abandono ou da humilhação e assim por diante. Então nós não conseguimos admitir isso porque elas são, digamos que, sutis na percepção da causa, mas no efeito, nos sintomas, nós podemos perceber claramente. Mas a pessoa que apresenta tais sintomas tem dificuldade para identificar, não é? Mas para as pessoas ao redor, ou principalmente para aquele profissional da mente, é muito nítido, é muito claro esta manifestação de sintoma. Psidionel, muito bom dia para você também. Então, de acordo com esse trauma aberto durante esta fase da infância, da ferida emocional, então este passado, ele passa a fazer parte de nossas vidas todos os dias. Por mais que a gente não perceba,
porque ele deixa grandes marcas em nossas vidas que vai, eu repito, influir no comportamento, nas ações, nas atitudes, nas relações e assim por diante. Por isso que é importante detectar as feridas emocionais, identificar. E o processo de análise pessoal, nós conseguimos entender isso, não é? Então, mas o que é que causa, então, essas feridas emocionais? Nós conhecemos, são 5 feridas emocionais. O que é que causam estas feridas emocionais? Quais são as causas disso, então? Se abre-se um trauma, se cria-se um trauma, e se isso vai influenciar na vida adulta, então é bom entender como é que se cria esse trauma e de que maneira a criança pode evitar. Não, a criança não pode evitar porque ela é vítima exatamente dessas feridas emocionais, não é? Nós poderíamos aqui falar em Dona de Winnicott, da ambiência, da mãe suficientemente boa, do próprio Freud, nas fases do desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, castração, a Winnicott, esta ambiência, como tudo isso aconteceu. E, de fato, esses teóricos, eles estão repletos de razão. Mas os pais proporcionam ou procuram proporcionar, ou acreditamos que há um desejo de proporcionar a melhor educação, a melhor condução, a melhor orientação para os seus filhos. No entanto, isso nem sempre acontece e a criança vai crescer com essas lacunas, vai crescer com as feridas emocionais, não é? Então, a origem dessa ferida, ela pode ser muito variada, não é? Ela pode ter várias origens, várias circunstâncias, várias provocações, vários gatilhos, digamos assim, na fase adulta, já que as crianças estão sempre em ambientes variados, não é? E estão sendo estimuladas aí, sempre com estímulos também diferentes, com informações, com orientações, com relações e assim por diante. Franco, também muito bom dia. Então, a verdade, elas sempre vão surgir nesse período da vida, na infância. Ela vai ser criada, esta ferida vai ser aberta lá no período da infância. No máximo aí na adolescência, quando há um trauma muito violento, quando há um trauma muito severo, porque é nele que o nosso repertório emocional vai ser construído. Chafi, muito bom dia também. Então é importante entender que dificilmente se abre uma ferida emocional agora, enquanto adultos em nossas vidas. É mais frequente, mais de 90% das situações lá durante a infância e poucas vezes ou em poucas oportunidades abre-se uma ferida emocional na fase da adolescência, não é? Então vamos agora entender quais são essas feridas emocionais e quais são os seus efeitos. Há uma ferida emocional que é o medo do abandono. O adulto, ele vai crescendo com o medo do abandono. E esta ferida emocional que traz este medo é um dos mais comuns. Muita gente tem medo de ser abandonado. Também, nas sessões de terapia aqui conosco, é um medo mais citado. As pessoas têm medo de ser abandonadas pelo marido, medo de ser abandonado pelos filhos, ou os filhos pelos pais, pela esposa, pelos amigos, pelo emprego, enfim. O medo do abandono é um dos medos mais comuns trazidos nas sessões de terapia. Franco, eu perdi minha mãe em 2010. Ano passado tive crises de choro. Seria uma ferida que não foi cicatrizada? Franco, na verdade isso que você está trazendo é muito importante que você traga. Pode ser que estejamos falando de um luto não vivido plenamente. Mas como ela faleceu em 2010, nós estamos em 2023, então 13 anos depois, é claro que há ali um significante muito forte. Você se lembra da data do falecimento, lembra de uma circunstância. Isto pode ser uma saudade. É bom liberar esta energia. Não sei, se você se identificar com alguma das feridas que vamos trazer nessas lives seguintes, hoje nas seguintes, se não der tempo de trazermos todas hoje, você vai identificar. Mas este momento de emoção, esse momento de choro, não é? Vamos reler a sua postagem. Perdi minha mãe em 2010, ano passado tive crise de choro. Seria uma ferida que não foi cicatrizada? Repito, pode ser um luto não vivido nas suas 5 fases. O luto tem 5 fases, não é? Eu posso até fazer uma live, Franco,
para falar sobre isso. Mas se isso for recorrente, se esta crise de choro for quase que diária, ou ela aparecer semanalmente, quinzenalmente, é bom levar isso para a sua terapia. Mas ocasionalmente, essas crises, elas são normais. Afinal de contas, trata-se da sua mãezinha, trata-se da sua genitora, não é? Então, nós podemos ter essas crises de choro, crise de saudade, diante de um significante hoje que vem a coincidir com o significante lá atrás. Ou seja, situações no presente que me levem a uma situação do passado, situações similares. Por exemplo, Franco, digamos que a sua mãezinha adorava fazer, por exemplo, uma comida, uma carne de panela deliciosa que você amava, não é? Então, sempre que ela fazia aquela carne de panela, você comia muito, você falava, mamãe, que comida gostosa, com um arrozinho, com uma salada e tal. Aí, anos depois, e este anos depois pode ser 15, 20, 30 anos, você vai na casa de alguém e você se depara com uma carne de panela deliciosa. Isso te remete à lembrança da sua mãe, àquele momento. Não à carne de panela em si, mas ao abraço, ao carinho, à ternura, àquele ambiente, àquele beijo, àquela, enfim, troca de amor, de abraços que você tinha com sua mãe. E geralmente a gente vai chorar, geralmente a gente vai trazer aquela emoção para o presente. Não significa necessariamente uma ferida emocional, tá bom? Exceto se isso inferir ou interferir em comportamento, não é? São memórias afetivas. Muito bem conectar terapias, exatamente isso. Não podemos dizer que isso é ferida emocional ou que seja incomum ou que deva ser tratado em terapia. Claro que não. Nós somos seres humanos, né? Eu mesmo perdi papai, primeiro a mamãe, depois o papai, não é? Aí a mamãe mais de uma década. E é normal que sintamos saudades. É normal que a gente tenha uma vez por outra uma crise de choro, a gente fica triste, mas este entristecer, se eu me lembro daquela pessoa, se eu me lembro do papai, se eu me lembro de mamãe, isso me traz uma emoção, então isso é afetividade, como traz aqui Conectar Terapias. Isto é amor, isto é saudade, esta lembrança boa é bom que tenhamos, é bom que sintamos. Portanto, então, Franco, não se preocupe com isso, exceto se isso interferir na sua vida, interferir nas suas decisões, interferir nas suas relações, tá bom? Então, a ferida emocional do abandono, o medo do abandono, é uma das questões, ou dos traumas, ou dos temores mais trazidos nas sessões de terapia. Eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de não ter companhia, eu morro de medo de. Sempre há um abandono, o outro ir embora, eu ficar sozinho. Este é um medo muito comum. Isso vai acontecer, né? O medo de ser abandonado vem das nossas primeiras perspectivas lá atrás, de quando somos literalmente bebês. Então, meu querido, minha querida, entenda que essa ferida emocional, ela se abre lá nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, enquanto ainda somos bebês, somos crianças, e a ferida emocional provoca traumas profundos que continuam interferindo em nossas vidas hoje. No período da infância, a nossa percepção, a minha percepção da realidade é extremamente diferente da percepção da realidade que nós temos hoje. É muito diferente, né? O bebê, a realidade para ele, o mundo para ele, a mamãe, ele, há uma confusão porque a mamãe é ele é a própria mamãe. Não há essa dissociação, não há essa divisão. Então ele imagina-se ser uno, uma coisa só. Eu sou o todo e o todo sou eu. E quando a mamãe sai, a mamãe vai, tem que fazer comida, tem que ir para cá, tem que ir para lá. Evidentemente a criança sente-se abandonada, sente-se falta, não é? Nadi fala o seguinte pra gente: perdi minha mãe. Não é aqui. Nadi, memórias afetivas. Bom dia, Nadi, para você também, tá bom? Bem-vinda. Bem,
Então, a criança vive num mundo extremamente limitado lá enquanto bebê, não é? Vamos imaginar o universo desta criança, deste bebê. Qual é o mundo desta criança? É muito limitado. É o colo da mamãe, é o bercinho, não é? Ela está começando ainda, o bebê, a criancinha, a ser inserida na sociedade, a ser inserida no convívio com outras pessoas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, técnicos ou conceitos da psicanálise, mas há aqui várias influências acontecendo. O Freud vai falar do desenvolvimento psicossexual, fase oral, fase anal, fálica, latência, sexualização, uma série de questões concomitantemente com o complexo de Édipo, com a castração. O Lacan vai falar da formação através do espelho. Então são bilhões de informações que a criança recebe, milhões de novidades, de mudanças no cotidiano, no dia a dia, muitas coisas apresentadas a essa criança. O Lacan vai falar de formação do espelho, né? A criança primeiro começa a se perceber também, a se descobrir também. Há uma série, ele começa a introjetar as questões deste externo e tudo isso vai interferindo com a possibilidade de abrir traumas profundos na criança, tá bom? Franco, valeu, um abraço para você, Franco. Nath, também muito bom dia. Então, a criança, ela vai, neste ambiente dela muito uno, muito especial. E é claro que a ideia, como eu posso explicar isso sem me aprofundar no conceito psicanalítico? A criança, então, ela tem a impressão, pela própria natureza da formação, eu sou todo e o todo sou eu. Então, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa que me dá o seio, que me dá o abraço, que me dá o carinho, que eu sinto o calor, que me ampara, que me acolhe, é maravilhoso para o bebê. Mas eu não sei, o bebê não sabe entender. Eu sou um bebê, sou um. Isto é mamãe, dois. Não, para o bebê aquilo é ele próprio, é a sua percepção. Então ele deseja ardentemente que aquela coisa gostosa não vá embora, não o deixe e que fique o tempo todo com ele. Impossível, porque a mamãe tem suas atividades, tem que fazer comida, lavar roupa, tem que trabalhar, tem que ir para cá, para lá, enfim. E a criança, então, ela vai se sentindo abandonada, ficando à mercê do nada, né? Abre-se refendas, abre-se feridas, e a ferida emocional é uma das mais trágicas, ou não é a pior, mas se bem que não dá para quantificar, essa é melhor, essa é pior, essa é menos, né? Porque são muitas, são 5, e é claro que aquela que eu sinto é a pior, né? Porque ela me afeta diretamente, né? Então os problemas vão começando a surgir. A criança então assimila esta saída da mamãe, esta ausência da mamãe ao abandono. Ela não sabe definir, eu estou sendo abandonada, mas ela vai assimilando isso a abandono, abrindo-se, portanto, os problemas começam a surgir, abrindo-se uma ferida, abre-se uma lacuna constante na infância, levando a nossa vida, quando nos tornamos adultos, nós temos medo que toda e qualquer pessoa vai um dia nos virar as costas. Essa é uma ferida emocional muito comum na clínica. Eu repito que o medo de ser abandonado é muito grande. O medo de que as pessoas que gostamos, de quem gostamos, vão embora é muito grande. É claro que nós temos um certo temor, que nós cuidamos, que nós zelamos, que nós tratamos bem, exatamente para que essa pessoa não vá embora. Mas, se for uma ferida emocional, este medo, este temor se agiganta de tal maneira que me impede de produzir, me impede nas relações interpessoais, me impede de trabalhar, de ter uma vida plena. Bem, estamos no avançado horário, não é? Este tema é muito rico. Vou trazer mais uma ferida emocional hoje, depois eu vou deixar 3 para a live de amanhã, tá bom? Então vamos falar do medo de ser rejeitado. A ferida emocional da rejeição. Falamos então da primeira ferida emocional do abandono, agora vamos falar da rejeição. Só para lembrar, amanhã
Nós vamos falar da ferida emocional da humilhação, que temos a humilhação, a traição e a injustiça, tá bom? Estas são as feridas emocionais, os sentimentos mais comuns no adulto que são trazidos aqui na clínica. Renata, muito bom dia para você também. Bom, então, o medo da rejeição. Como é que se abre esta ferida emocional? Como é que cria-se essa ferida emocional? De que maneira vai interferir no adulto e em que momento isso se cria? Nós vimos, então, a ferida emocional do abandono, como ela acontece. Então, o momento de acontecer essas feridas emocionais, nós já entendemos que é lá na fase da infância. Nós já entendemos que é lá do bebê, não é? O medo do abandono, que a mamãe vai embora e tal, e o medo da rejeição. Conceitualmente, essa é uma ferida emocional que fala sobre aqueles momentos de insuficiência na infância. O que seria isso? Muitos pais, não é? Responsáveis, enfim, não sabem como praticar o afeto ativo com os seus filhos e não demonstram, então, o amor de forma constante. Veja bem, não sabem demonstrar amor de forma constante, mesmo durante a castração, mesmo durante aquele momento de chamar a atenção. Algo que também vai criando lacunas emocionais no crescimento dessa criança até a fase adulta, não é? Dessa pessoa. Alguém que se desenvolve, por exemplo, sem receber um afeto direto dessas pessoas mais próximas, papai, mamãe, tio, vovô, enfim, ela pode crescer com muitas inseguranças. Então, esse acompanhamento, esse abraço, este carinho, este afeto, quando inexistente, pode trazer problemas de autoestima e até problemas de autoconfiança, de insegurança nesta criança. Além disso, o ambiente escolar também pode ter grande influência nessas feridas emocionais, que vai trazer a criança, então, rejeitando sempre. Se ele não recebe isso em casa, ele vai rejeitar a sua criança, negando o afeto. Eu não tenho, então eu nego, não mereço, não é? Adultos que cresceram com essa situação de rejeição, crianças traumas em suas vidas, eles têm forte tendência, presta atenção agora, em ter medo de se relacionar, medo de se envolver, medo de criar elos afetivos, elos emocionais, relacionamentos, por não ser bom o suficiente ou por não querer ser rejeitado. Então ele acredita, a ferida emocional da rejeição, que ele não é bom o suficiente para aprender, para segurar, para relacionar-se com aquela pessoa, ou ele morre de medo de entrar nesta relação, ele acredita em si, mas tem medo de ser rejeitado. Essa é a ferida emocional da rejeição. Então vai se refletir, vai interferir na vida adulta. Daria, muito bom dia. Então, estas duas feridas emocionais que nós trouxemos, o abandono e a rejeição, elas são muito comuns aqui na clínica. Não que as demais não sejam comuns também, elas são comuns. Mas este medo de ser abandonado, este medo de ser rejeitado, não aceito, são dois medos que aparentemente, que embora possam se parecer, mas os sintomas, as manifestações são diferentes, não é? Então, a ferida emocional do abandono faz a criança sentir-se abandonada, cabisbaixa, não inserida, não pertencida. O da rejeição é o medo de se envolver, de se criar elos para não ser rejeitado. Ou como fui rejeitado, há aquela sensação de que fui rejeitado, eu não sou suficientemente capaz, suficientemente bom para prender alguém numa relação ou para ter alguém numa relação, porque eu tenho medo exatamente de ser rejeitado por ela. Meu querido e minha querida, essas feridas emocionais, elas são terríveis e é preciso compreendê-las, entender. É por isso que o psicólogo, o psicanalista, ele está preparado para entender através do discurso do seu paciente, entender quais caminhos percorrer para ajudar a ressignificar essas questões. Então nós percebemos, Freud vai dizer que se você quiser se conhecer verdadeiramente enquanto adulto, jamais desvie-se dos rastros da sua criança. Jamais desvie-se dos rastros da sua criança,
porque nós trazemos muitos resquícios. Ou melhor dizendo, nós somos a própria criança, né? A nossa própria criança. E neste momento da fase adulta, nós trazemos todas essas emoções, todas estas experiências lá da fase da infância, seja através do relativo sucesso, seja através da aceitação ou destes medos, das feridas emocionais, do sentimento de incapacidade, da síndrome do impostor e de tantos outros sentimentos, medo de rejeição, medo de ser traído ou dificuldade em acreditar nas pessoas, nas próximas feridas emocionais que vamos falar a partir de amanhã. Então hoje nós falamos das feridas emocionais, do abandono e da rejeição, tá bom? Repetindo, amanhã vamos trazer então a ferida emocional da humilhação, que é muito grave também, a ferida emocional da traição e da injustiça e como essas feridas interferem na vida do adulto em nossas vidas, tá ok? Se quiser mandar um aviãozinho, encaminhar o link desta live para uma pessoa que você acha que precisa e você perceba que o discurso dessas pessoas tem a ver com esse sentimento de rejeição, sentimento de abandono, é interessante. Claro que uma live dessa não vai curá-lo, mas serve pelo menos, ajuda as pessoas a tomar a decisão de procurar por um profissional da mente para elaborar adequadamente, para conseguir ressignificar essas questões, trazer esta criança no seu colo, conversar com esta criança, fazê-la entender que agora estamos noutro momento em que não vivemos aquele abandono, não vivemos aquele momento de rejeição e que nós precisamos entendermos-nos enquanto adultos, compreendendo a nossa criança. Freud vai dizer, eu repito, se quiser se conhecer de verdade, jamais desvie-se do rastro da sua criança, porque o meu comportamento reflete a minha criança. Muito bom dia, Gisele Duarte, bom dia também. Bom, então, querida, nós nos vemos amanhã às 6h26 da manhã, dando sequência nesta live de hoje, que não tivemos tempo de explorar as 5 feridas emocionais. Mas amanhã nós trazemos as outras 3 que não comentamos hoje, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. Deus te abençoe, tchau, tchau e até amanhã.